Amigos, meu nome é Maís, há 44 anos sou oradora espírita e tenho uma proposta a vocês que é de um programa que vamos realizar todos, o Domingo Melhor, em que assuntos espíritas e também fora da doutrina serão analisados, entrevistas, pessoas interessantes que fazem um trabalho que se liga à sociedade e às necessidades atuais. Gostaria de convidá-los porque em tempos de hoje a web nos possibilita termos a oportunidade de escolher aquilo que assistimos. Tenho certeza absoluta que haverá uma grande parceria entre nós e vocês. Precisamos discutir as questões do mundo, a ótica da doutrina espírita principalmente, que nos ilumina o coração e nos transforma em pessoas melhores do que nós somos. É importante demais que, em tempos assim, estejamos unidos e que todos aqueles que quiserem contribuir possam nos mandar as suas notícias, as suas realidades, para que nós possamos, enfim, realizar um programa que atinja a muitos e que nos faça estar todos antenados, unidos numa nova proposta de viver, que é aquilo que Jesus preceituou para todos nós. Olá, sejam bem-vindos ao Domingo Melhor, o programa do domingo. No programa de hoje vamos ficar por dentro das notícias espíritas em várias partes do país e até do exterior. Nosso público pode participar. O quadro Eu Te Pergunto recebe sua participação em vídeo naquele formato do celular na horizontal. O telefone está aqui embaixo. Mais Braga, orador espírita há mais de 40 anos, e Jack Darça, dirigente da Comunhão Espírita de Brasília, vão esclarecer respondendo sua pergunta. Cíntia Berciani, de Brasília. Maís, eu gostaria que você me ajudasse todas as pessoas que têm dificuldade quando nós temos problema na família com algum tipo de vício. Você aprender ou saber lidar, conviver com vícios. Da bebida, da droga, vícios em geral. Amiga, há realmente algo muito difícil quando pessoas próximas a nós, principalmente familiares, estão com problemas de vício. Até porque, em geral, eles não aceitam a dependência ou, se aceitam, raros procuram real tratamento. A nossa posição deve ser sempre a de nos manter plenos para ajudar, a compreensão, mas não o passar a mão na cabeça, porque o vício, seja ele qual for, sempre leva a consequências que mais cedo ou mais tarde serão desastrosas para a vida daquela pessoa. E é muito difícil, porque determinados vícios, como o alcoolismo, por exemplo, torna a família inteira enferma. A pessoa não consegue, alcoólatra, manter-se equilibrada permanentemente ou ter coisas positivas em relação à própria família. Então, para aquele que está de fora, ao mesmo tempo dentro, cabe, primeiro, a necessidade de não ficar doente igual, emocionalmente falando. Segundo, sempre insistir, sim, na necessidade do outro. Você precisa se tratar, você não está dominando essa situação, porque ninguém consegue dominar vícios, embora todo mundo pense que sim. E é uma fase dolorosa, há quem não queira ser ajudado nunca, há quem desencarne até motivado, levado pela situação do vício, o corpo numa certa época, numa certa idade não aguenta. Então, sem dúvida, é uma prova, mas uma prova que a pessoa, só ela, aquela que passa pela situação constrangedora de ser um viciado, pode romper. Eu já conversei com muita gente que dizia, nós temos todas as possibilidades. E quanto mais possibilidades, mais você encurrala aquele que no fundo não quer possibilidade nenhuma, a não ser viver o próprio conflito, a própria situação dolorosa de fingir que comanda a própria vida, mas na verdade é dominado por todas as situações difíceis que todo vício traz, seja ele qual for. É orar, é buscar tratamento, principalmente o psicológico, o psiquiátrico. Não nos enganemos quanto à religião. Fulano frequentou tal religião, tomou não sei quantos passes e melhorou. Melhorar não significa cura, não significa consciência real do problema, e por isso um tratamento verdadeiro nunca deixa precisa de um tratamento terapêutico que faça a pessoa olhar para dentro dela mesma e perceber que tristeza fez com que aquilo começasse. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu moro aqui em Brasília há 12 anos, eu sou paulista, vim de São Paulo para cá em 2007, não, minto, 2006,
e frequento a comunhão espírita aqui desde que eu vim, que eu já venho da doutrina desde que eu me conheço como gente. Uma dúvida que eu tenho, que eu tive esses dias quando eu estava estudando o Sermão do Monte, foi quando Jesus disse quando Moisés disse, não abandonarás tua mulher, exceto, se você não a quiser mais, você pode dar a carta de divórcio. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, não a abandonarás, a não ser por infidelidade, e aquele que se casar com essa recusada, né, se tornará adúltero. Eu não entendi muito bem o que Jesus quis dizer nessa pergunta, nessa afirmação dele. Por que aquela mulher que já foi abandonada pelo marido, se ela se casar novamente, o novo marido estará praticando adultério? Realmente foi uma dúvida que me veio e eu não consegui esclarecer. Espero que, quem sabe, Maís e Jack consigam esclarecer isso para mim. Isso eu tenho certeza que eles vão conseguir. Obrigada. Oi, Patrícia, tudo bem? Esta passagem que você se refere está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 32, mas ela tem relação com o Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 8 e 9, em que Jesus vai dizer que por causa da dureza do coração dos homens, Moisés instituiu essa lei. Mas quando a gente vai ver melhor, ele vai ver que ele só pode separar se for por causa de prostituição. Então ele fala lá o quê? Que se a mulher, o marido abandonar ela e não seja por prostituição, se ela se juntar com outro, esse pecado vai recair sobre o marido. Essa é a questão. Mas a gente nunca pode esquecer que em cada época da humanidade existe um contexto, conforme o próprio Paulo lá nos deixou, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Você está triste, sozinho, desanimado ou mal compreendido? Tem uma pessoa pronta para te ouvir no Telefesp. A Federação Espírita do Estado de São Paulo oferece um serviço telefônico em que os voluntários estão à disposição de quem precisar de um ouvido amigo. O número de telefone é esse que está aparecendo aqui na tela. Esse acolhimento funciona de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 18h30 da tarde, aos sábados das 8h30 até às 16h30. Também é quem precisa de oração. O Allan Kardec Spirit Center, em Nova York, recebe os pedidos por e-mail. orepormim@aol.com, esse e-mail que está aqui na tela. Tudo encaminhado para as reuniões de vibrações que ocorrem nos dias de tratamento, sábados, às 18 horas. E os voluntários do Grupo Espírita Batuíra, da cidade de São Paulo, criaram a Ronda Noturna. Ela dá assistência aos moradores de rua. 2 vezes por semana, eles percorrem 5 bairros e o centro da cidade, oferecendo alimentos, roupas, calçados e, claro, uma palavra amiga. Eles levam tudo numa van, que vai para as ruas depois das 10 da noite e só volta de madrugada. Espiritismo e Ciência. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, existe um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde, que é um ponto de referência internacional. Um dos objetivos é investigar experiências espirituais e as relações com a ciência e a espiritualidade. Várias pesquisas estão em andamento. Uma delas estuda o impacto da fé, da religiosidade na saúde de idosos de baixa renda. E no programa teremos também entrevistas. Hoje vamos conversar com o presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, Paulo Maia. Ele vai nos contar como será o Congresso Espírita deste ano, que o tema é o bem e o mal. E temos mais convidados. A presidente da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, a médica Fabíola Lima. Ela vai nos dar dicas importantes. Quer ver? Você sabe como se proteger emocionalmente em meio a tanta correria, tantos compromissos, tanta cobrança? Será que é possível? Fique ligado. Oi, Fabíola, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Fabíola, nós aqui estávamos conversando sobre essa questão do emocional, ele atingir o físico das pessoas. E a gente sempre ouve falar que a medicina, a ciência, cada vez mais comprova que o emocional ele pode somatizar e nos trazer, então, doenças, que é o que as pessoas chamam de doenças psicossomáticas. É isso mesmo? Isso é uma realidade? É muito interessante essa colocação, porque hoje, cada vez mais, a gente observa que só a explicação do ponto de vista bioquímico dos adoecimentos não é o suficiente. A gente observa que o ser humano é um ser integral.
né? E a gente sempre fala, ele é corpo, mente, ele é espírito, ele tem várias dimensões e uma das dimensões fundamentais é a emoção. A emoção é que nos motiva, é a emoção que nos faz reagir diante das questões. E hoje nós observamos cada vez mais que a forma com que a pessoa tem de reagir diante dos desafios, né, que a vida nos coloca, pode refletir em reações do seu corpo físico, nos mais variados sistemas. E muitas vezes uma pessoa pode ter uma dor, né, no estômago, por exemplo, por simplesmente estar com raiva de alguém e não conseguiu manifestar isso de alguma forma. Tem um psiquiatra que chama Dr. Adalberto Barreto, que ele fez uma ferramenta interessante, em que ele fala, que chama terapia comunitária integrativa, em que ele fala o seguinte: quando a boca fala, o corpo cala, e quando a boca cala, o corpo fala. Então, mostrando que existe uma grande relação entre aquilo que nós manifestamos e aquilo que nós sentimos no nosso corpo físico. E a doutrina espírita confirma cada vez mais todas essas realidades. Tá, e aí, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, nós estamos aqui nesse mundo, sim, né? Um mundo fácil de se viver, sem desafio, claro, sem dificuldade. Não, tranquilo, intensa. Como a pessoa vai fazer, então? O que ela pode fazer? Existe alguma coisa que seja mais ou menos simples e básica que nós possamos fazer no nosso dia a dia para fazer com que nós possamos, então, colocar para fora o que nos angustia? Porque eu vejo que existe uma grande dificuldade, eu falo isso muito, as pessoas muitas vezes elas não conseguem se comunicar, ela não consegue, às vezes a forma que ela encontra de expressar uma raiva, por exemplo, que você falou, é gritando, batendo, brigando, mas tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para transformar essas emoções que nos angustiam por dentro de uma forma boa para fora, exteriorizar? Eu acho muito interessante porque isso passa necessariamente pelo nosso autoconhecimento. É nos conhecermos, é trazermos à consciência o porquê que nós agimos assim. E os espíritos superiores já nos explicam que muitas vezes a gente precisa de refletir. Às vezes só o fato de você respirar profundamente diante de uma situação e você apenas observar, você já consegue fazer uma resposta talvez menos agressiva. Então é necessário trazermos isso, cultivarmos as emoções positivas, porque o mundo ele é desafiador, mas nós temos ilhas, como nós poderíamos dizer, aquelas ilhas de paz, e essas ilhas de paz nós construímos dentro de nós. Muitas vezes, durante o dia, tirando pequenos minutos para fazermos uma prece, fazermos uma leitura edificante, para fazermos um pequeno momento de reflexão ou de meditação, são construções do dia a dia. Muitas vezes, quando a gente está diante da família, estando presente naquele momento, com seu filho, com seu esposo, com quem ali que está convivendo, estar presente em cada momento. É uma forma da gente estar refletindo sobre a nossa ação aqui e o que nós estamos fazendo, qual realmente é o nosso propósito e por que nós levantamos todo dia de manhã, como a gente observa hoje, todos trazendo esse questionamento. Então, eu acho que é isso, é no dia a dia, mas acima de tudo é trazermos a consciência o porquê que eu reajo assim. A partir do momento que a gente já leva esse questionamento, a gente já começa a olhar para dentro de nós e começar a perceber, não, eu posso fazer diferente, devagarzinho, um passo atrás do outro, mas é possível. Ou seja, a gente volta então para uma das perguntas mais conhecidas do Livro dos Espíritos, né? Pergunta 919, em que Kardec faz essa pergunta e Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. É verdade, é verdade. Ou seja, quanto mais nós nos conhecermos, mais teremos a capacidade de, dentro de nós, sentirmos paz, estarmos bem e assim nos expressarmos de uma forma melhor e não adoecermos. Exatamente, exatamente. Parece fácil. Parece fácil. É um exercício constante. É um exercício diário, constante. Né? E acho que é essa que está o grande segredo. É fazermos cada dia, não pensarmos lá na frente, mas hoje de manhã. Obrigado por essa oportunidade. O que eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem? E é o que a gente sabe, que a gente aprende dentro da doutrina espírita, né? Que é o dia a dia. E eu acho que sempre gosto de reforçar a ferramenta que todos nós temos, que é a nossa oração, que é a nossa ligação
com a espiritualidade, com o sagrado. Quando nós fazemos isso, nós ativamos os nossos centros de força relacionados à espiritualidade superior e nós buscamos, então, na fonte inesgotável do amor e do bem para nos fortalecer para o dia a dia. Fabiola, nossa, muito obrigado então por você estar aqui conosco nesse nosso primeiro programa desse novo projeto, Domingo Melhor. Muito bom e com certeza nós vamos querer você mais vezes aqui trazendo mais sobre a Associação Médica Espírita para nos juntarmos, fazermos esse link da ciência com a religião. Muito obrigado. Eu que agradeço, desejo sucesso em mais esse projeto maravilhoso da Comunhão Espírita e estamos aqui à disposição naquilo que nós pudermos colaborar. Muito obrigada. Tudo bom, Paulo Maia? Olá, muito Valesca. Bem-vindo aqui ao Domingo Melhor. Obrigado. É uma alegria para a gente aqui nesse primeiro programa estar recebendo o presidente da FEDEF. Para mim também é uma honra, primeiro falar da doutrina e segundo estar nessa casa, que é a casa onde eu nasci e onde eu desenvolvi no Espiritismo. Paulo Maia, vocês estão promovendo um congresso espírita, cujo tema é o bem e o mal. Eu queria saber por que a escolha desse tema. É o nosso 4º congresso do Distrito Federal, é o bem e o mal e suas influências na sociedade. A gente escolheu esse tema diante da situação que nós estamos vivendo. Uma reflexão, por que do bem, por que do mal. E segundo a doutrina espírita, o bem e o mal são instrumentos de aprendizagem. Nós, quando fazemos o bem, estamos aderentes à lei divina. E quando a gente contraria a lei divina, por nosso livre-arbítrio e por respeito de nosso Pai Celestial, a gente acaba fazendo mal. E nesse inteirinho, diante das consequências que o mal nos traz e da nossa busca de nos melhorar, acaba com o mal também um instrumento que Deus respeita e permite para que a gente possa aprender. Entre os palestrantes, né, nós temos Alberto Almeida, o Rossandro Kingsley, todos vão abordar essa temática do bem e o mal, esse contexto que é uma luta de cada um da gente. Assim. É o nosso eixo principal. E também esse ano nós estamos celebrando os 150 anos da Gênese, que é um livro que trata a temática do bem e do mal, da nova geração, do nosso futuro, né, como planeta Terra. E aí todos eles vão abordar na sua perspectiva. A gente entende que a reflexão sobre esse tema vai despertar as pessoas para o seu proceder. Porque hoje o que está aparecendo é que fazer o bem como ninguém está fazendo não é legal. E fazer o mal como todo mundo está fazendo parece ser a coisa certa. É uma espécie de fortalecimento do egoísmo e do orgulho. Ou seja, o ser humano como centro e eu como sendo o melhor. Se nós despertarmos nas pessoas que Deus deve ser o centro e que ajudar o próximo é uma oportunidade de crescimento, talvez a gente consiga provocar uma mudança interior. Nesses valores, né? Nesses valores. Qual o público esperado para esse congresso? Olha, nós estamos fazendo esse encontro no Centro Internacional de Convenções Internacional de Brasília. É um espaço novo para a gente, para eventos. Aí nós reservamos um espaço lá que cabem 2.000 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Então esse é o limite de nosso espaço lá. Então deve ser em torno de 1.600 adultos no salão principal, 300 jovens e 200 crianças. Que a ideia é que o congresso acolha a família. E depois, quando vão embora, então, eles chegam juntos e vão embora juntos, entendeu? Tem programação especial para as crianças ou elas vão estar inseridas ali junto com a família? Não, tem uma surpresa, né? Tem uma programação especial para as crianças, dinâmica, animada, trabalhando também o tema o bem e o mal. Para os jovens também tem uma arena jovem que nós estamos fazendo, com programas com música, com apresentações desses mesmos palestrantes, interagindo com eles de forma bem dinâmica. E, em paralelo, um salão principal, onde teremos as palestras um salão cheio, depois dividiremos em salões menores e teremos palestras mais interativas com esses oradores, oficinas, também explorando essa temática e o conteúdo do livro. Quantos oradores, Paulo? Olha, a gente está com mais de 10 oradores. Então a gente tem oradores convidados especiais, como o De Luca, o Alberto Almeida, o Rossandro Kingsley, Alejandro Veras, que é um psiquiatra que já tem atuado com a gente em alguns trabalhos de defesa sobre o suicídio, né, trabalhando essas questões de escolha da vida. Aqui de Brasília temos a Maíse Braga, que é uma oradora aqui da casa e que ela fala de uma forma bem jovial para as pessoas. Temos a Neuza Zapponi, que trabalha com a gente há muito tempo no processo de atendimento fraterno às pessoas, então ela tem despertado a necessidade da casa espírita
saber receber as pessoas, né? Temos também da arte o Moacir Camargo e o Edmundo, e a gente está vendo aí, dentro da dinâmica, trazer alguns oradores de Brasília para fazer algumas oficinas menores. Então a expectativa nossa é ter um congresso diferente, com surpresas, com dinâmicas. Como faz para se inscrever? Inscrever está fácil, né? A gente tem o site www.fedf.org.br, onde as pessoas podem entrar lá e fazer as inscrições online. Da mesma forma, a gente está visitando as casas, divulgando o congresso, leva uma fichinha, que tem gente que não tem afinidade. Casas espíritas. Tem gente que não tem muita afinidade com o Facebook, que tem um link no Facebook, tem um link no celular. E a gente vai, então, leva a ficha, leva a máquina de cartão de crédito, forma de pagamento, preenche a ficha, destaca. A gente tem aqui na Comunhão, no Paulo de Tarso, no CEAI, no André Luiz, no Euribus Bassanufo de Taguatinga, e outras casas que querem se voluntariar, a gente tem pontos fixos. As pessoas vão lá, preenchem a ficha, se inscrevem. E também tem uma possibilidade que a gente sempre deixa 10% das inscrições gratuitas. Sim. Como as pessoas podem ter acesso à inscrição gratuita? Procurando o presidente da casa. Então, vai no presidente da Casa Espírita. Então, sim. Chega aqui no presidente da Comunhão, ou um representante, ou na sua casa de origem, e pede, explica a situação e pede a gratuidade. Sendo atendido, a gente vai liberar a gratuidade. Agora, quem não frequenta nenhuma casa, pode também se manifestar no site. Aí, depois que as casas se manifestarem, as vagas que sobrarem, a gente vai ceder para as pessoas que não têm condição e querem participar. Certo. Muito obrigada, Paulo. De nada. Foi um super prazer. E eu vejo que você está também com o Livro dos Espíritos. Essa aqui é a nossa fonte, né? É o livro onde a gente tem resposta praticamente a todas as dúvidas sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É o nosso roteiro, que esclarece a gente a entender o Evangelho de Jesus. Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. E ainda no programa de hoje vamos dar um giro pela Mansão do Caminho em Salvador. O motivo é para lá de nobre. Vamos conhecer um pouco do trabalho de amor que é feito pelo médium Divaldo Franco, e ele vai conversar com Jack Daça sobre transição planetária. Então vamos lá. É um imenso prazer estar aqui contigo. Nós estamos vendo no movimento espírita hoje em dia, e é um dos assuntos que mais se falam, além das nossas doenças do sistema nervoso central, é a grande questão deste momento de transição planetária. Qual é o papel dos centros espíritas perante o planeta neste movimento? E qual seria o papel da Comunhão, sendo um dos maiores centros espíritas do planeta Terra? Qual seria o nosso papel primordial, fundamental para amenizar um pouco esta situação que nós estamos vivendo hoje? Pensando-se preventivamente, porque a grande transição já começou, já estamos mais ou menos atingindo o clímax, entidades como a Comunhão Espírita de Brasília têm um papel fundamental, que é esclarecer as criaturas para essa grande mudança. Ora, o centro espírita tem que cuidar muito da construção do indivíduo integral. Como chamaríamos na psicologia, um indivíduo luminoso, esclarecido, que possa enfrentar as crises sem entrar no estado crítico. O centro espírita deverá prepará-lo para ser um homem de bem, conforme a definição de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Em tempos de comunicação tão rápida, a preocupação será sempre como selecionar aquilo que nos faz bem. Em geral, aquilo que nos equilibra é como uma comida e uma bebida que você sabe que vai te fazer bem. É como a água, é como o alimento selecionado que não vai prejudicar o seu organismo. Nós, às vezes, nos esquecemos de que a leitura, a observação de um programa sempre nos alimenta a alma, o espírito, a mente. E é preciso cuidado nos dias de hoje, quando uma miscelânea de situações dolorosas aparecem em toda parte e às vezes nos aniquilam a esperança e nos desanimam. Precisamos estar sempre preparados, mesmo com toda dificuldade, também nos alimentar da beleza, da alegria, daquilo que a informação pode nos trazer e modificar a nossa vida exatamente como os preceitos religiosos podem fazer para o nosso coração.